Olá, este é o canal da Igreja Presbiteriana Independente Vida Plena. Uma comunidade simples e acolhedora que busca viver como Jesus ensina, amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo e compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Enquanto aguarda o início do culto, aproveite e se inscreve em nosso canal. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar. Toda quinta-feira, às 8 horas, realizamos nosso culto de oração pelo Zoom. E aos domingos, às 7 horas, celebramos o culto em nosso canal do YouTube. Para mais informações, entre em contato conosco. Se você quiser contribuir financeiramente com nossa igreja, você pode realizar depósito ou transferência em uma de nossas contas. Nossa celebração já vai começar. Se você deseja nos conhecer melhor, siga-nos em nossas redes sociais. Olá, muito boa noite. É uma alegria ter você junto conosco nesse momento de culto e adoração ao Senhor. Quero convidar você para se envolver com esse culto, participando de cada momento desse culto, aí da sua casa mesmo. Mas participe como se você estivesse aqui, presente, junto comigo. Que você possa louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, que você possa participar do nosso tempo de oração e que você possa, de fato, ouvir a voz de Deus através da sua palavra, através da mensagem que será compartilhada conosco nessa noite. Eu quero desafiar você a aproveitar esse momento inicial do nosso culto e pedir para que você envie uma mensagem, envie uma palavra de saudação para aquela pessoa que faz tempo que você não vê. Manda uma mensagem falando que você está com saudade, mande uma mensagem dizendo a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Eu vou aproveitar esse momento e eu vou mandar a mensagem para alguém da nossa igreja, da nossa comunidade, que eu estou com saudade. E aí você pode aproveitar esse momento também, e aproveitar aí no seu WhatsApp mesmo, e também enviar uma mensagem para alguém que você está com saudade. Aproveite esse momento, vamos saudar uns aos outros. Deixa eu ver aqui para quem que eu vou mandar a minha saudação hoje. Tá aqui, uma pessoa que eu estou com bastante saudade. É para você, viu, Mariana? Vou mandar a saudação aqui para você. Oi, Mar, estou com muita saudade de você. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço. Não vejo a hora da gente poder estar junto de novo aqui na igreja, adorando ao Senhor. Já mandou a sua mensagem? Aproveite esse momento, dê uma saudação para a pessoa de quem você está com saudade. Eu quero, para o início desse nosso culto, fazer a leitura do Salmo de número 18, do versículo 1 até o versículo 6, onde o salmista faz uma importante declaração a Deus. E certamente essa mesma experiência que o salmista teve com Deus é a experiência que eu e você também podemos ter hoje nas nossas vidas. O salmista declara aqui nesse texto que ele busca o Senhor e o Senhor o acolhe nos momentos em que ele se sente ameaçado, nos momentos em que ele sente o seu coração desesperado. O salmista inclusive declara que nos momentos de perigo e de aflição, ele clama a Deus, ele busca a Deus em oração, e Deus, em sua infinita graça e bondade, ouve a sua voz, ouve a sua oração. Nós podemos ter a certeza de que as nossas orações são ouvidas pelo nosso Deus. E Ele cumpre em nós a sua vontade, que é perfeita, perfeita. Ainda que a vontade de Deus não seja nossa. Ainda que Deus não faça aquilo que necessariamente a gente esteja desejando. Ainda assim, o que Deus faz por nós é o melhor. E Ele manifesta sobre nós a sua graça, o seu amor. O Salmo 18, os versículos de 1 a 6, o salmista declara o seguinte: O Senhor Deus
como eu te amo. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo do céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. O primeiro versículo declara: ó Senhor Deus, como eu te amo. Tu és a minha força. Tu és a minha força. Vamos orar? Convido você a me acompanhar nessa oração. Pai de amor, louvamos o teu nome nesse momento, porque assim como salmista, nós podemos declarar que amamos ao Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso abrigo, o Senhor tem sido a nossa segurança, e o Senhor tem nos mostrado o seu amor. Louvamos o teu nome, porque sabemos que todas as nossas orações são ouvidas por ti. E no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor age de acordo com a tua vontade para realizar em nossas vidas o teu propósito. Ajuda-nos, ó Deus, a termos sempre a paz do Senhor plena em nossas vidas. E quando o desespero, o medo, a angústia sobrevier até nós, que nós possamos encontrar o teu consolo, nos dando o amparo que necessitamos naquele momento. Que o Senhor possa, com tua misericórdia, agir sobre a vida de todos que nos acompanham nesse tempo de culto. E que o Senhor possa, Deus, falar ao coração de todos que estão conectados conosco nesta hora. E que todos possam ouvir com clareza a tua mensagem. E que todos possam experimentar o teu amor em suas vidas, a tua presença os fortalecendo. Conduza a todos nós nesse tempo de culto e que nós possamos de verdade adorar o teu nome e te render, ó Deus, o nosso louvor, porque amamos ao Senhor. O Senhor tem sido a nossa força. O Senhor tem sido o nosso refúgio. O Senhor tem sempre nos ajudado. E queremos, através desse culto, expressar todo o nosso amor a Ti. Que o Senhor aceite esse culto como uma oferta sincera e agradável diante dos Teus olhos. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Vai ser
Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai eterno, mais uma vez, Pai, estamos aqui na Tua casa, Senhor, para honrar o Teu nome, para poder estar louvando a Ti mais uma vez, podendo levar o melhor de nós no Teu altar, meu Pai. Também agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito de bom nas nossas vidas e também peço que o Senhor esteja com cada um aqui presente, também nos nossos lares, Pai, nos protegendo de todo perigo, de todo mal, meu Pai. Também nos abençoando conforme a Tua vontade, meu Pai. Agora também agradeço pelos dízimos e ofertas que puderam os nossos irmãos estar trazendo ao Teu altar de graça, meu Pai. Por tudo isso, Senhor, que eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, antes de mais nada, aplicar o aprendizado bíblico do a quem honra, honra. E no último dia 9 de julho, temos a alegria de celebrar o dia do diácono e da diaconisa. Neste quesito, temos muito a agradecer a Deus, porque esse grupo seleto e muito importante da igreja funciona muito bem, está muito bem representado na nossa igreja. Por um plano de Deus, é um reduto de mulheres. Nós não temos nenhum diácono homem, como no princípio, mas as mulheres assumiram este trabalho na essência do seu significado, pois a palavra diácono vem do termo grego diakoné, que significa serviço. No contexto em que foi criado o diaconato, ele se prestou a dar paz à igreja. É um ministério que nasceu de um conflito entre as viúvas gregas e as viúvas judaicas. E os pastores que já não podiam mais conciliar a ministração da palavra com o cuidado social na igreja, levantaram pessoas para esta função. E é uma tradição que se mantém até hoje e pelas quais nós vamos orar agradecendo, deixando o nosso abraço virtual de parabéns às diaconisas da nossa igreja sede e da congregação. Então, vamos orar? Convido você a interceder por essas pessoas tão queridas. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por termos pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de disposição, que o Senhor tem levantado para exercer essa importante função, esse importante ministério na casa de Deus, nos trazendo a paz do Senhor, que excede a todo entendimento. Muito obrigado, abençoe essas vidas com a alegria no ministério, que elas nunca percam a visão a que foram chamadas. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus permite a ocorrência de coisas na vida das famílias que muitas vezes nós não entendemos. E a família dos patriarcas da Bíblia, que nós imaginamos serem famílias perfeitas, são um exemplo bíblico de que essas situações complexas e por vezes escandalosas cumprem um propósito dentro do plano de Deus, com vistas ao nosso aprendizado de que Ele está no controle da vida, amando e cuidando dos seus filhos todos, ainda que a sua existência seja fruto de sua vontade permissiva, posto que os problemas de muitas famílias ocorrem fora do plano original do Senhor. Nesta noite, gostaria de compartilhar com a amada igreja
o sermão que recebi do Senhor, intitulado Agar, a salvação de Deus no deserto. Agar, a salvação de Deus no deserto. Com base no texto bíblico de Gênesis, capítulo 21, do versículo 8º ao de número 21, que passaremos a ler agora. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaquinho, o pequeno Isaque, disse a Abraão, ficou furiosa e disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filhinho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente também. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante, sem destino, pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E, afastando-se, foi sentar de fronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Primeira coisa que eu gostaria de destacar ao lermos essa história de ciúmes, de risco de morte, do filho queridinho da mamãe, do filho da empregada, o filho da serva, egípcia, e o Egito, na vida do povo de Deus, é um exemplo de que o mundo dá voltas, né? Nesse contexto, a egípcia era escrava. Mais para frente, o povo de Deus, a descendência de Abraão, virou escrava dos egípcios por 420 anos. E aí a gente vê, tem que trazer à memória, a gente não pode perder de vista o plano original de Deus. Abraão, conhecido no meio cristão como o pai da fé, e Sara, sua esposa,
uma mulher que até com quase 100 anos era bonita, mais um milagre de Deus, né? É um dos casais mais conhecidos da Bíblia. Uma narrativa tão emocionante que nos faz identificarmos-nos com eles como uma referência de superação de uma família temente a Deus aos seus problemas complexos. O plano original de Deus era estabelecer uma aliança, segundo a qual Abraão e seus filhos Isaque e Jacó prosperariam em tudo o que pusessem as mãos, e sua descendência seria como as estrelas do céu. O problema, e a vida tem problemas, é que Abraão e Sara já estavam velhos, até para os padrões da época, e não tinham filhos. O sonho de toda mulher. E naquela cultura, naquele contexto, uma mulher sem filhos, homens, era considerada amaldiçoada. Mas Deus estava demorando para cumprir sua promessa e conceder-lhes filhos. E Abraão e Sara, casal que tinha uma fé inabalável, e mesmo os casais que têm uma fé inabalável têm que vigiar para não cair em descrença e tropeçar, gerando problemas para a sua família. Esse casal, a família do pai da fé, não via mais possibilidades humanas em sua velhice de uma gravidez acontecer. Somente um milagre inédito poderia concretizar a vocação do casal de serem pais de uma grande nação, povo escolhido por Deus para se tornar bênção para todas as nações, posto que Deus, no chamado de Abraão, disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O plano original de Deus era um homem, uma mulher e seu filho Isaque, um milagre divino, gerado no tempo de Deus, no Kairos, o tempo de Deus, para quem não há impossíveis. O segundo ponto que gostaria de destacar: uma coisa é o plano de Deus e outra coisa somos nós. O desvio do plano de Deus que leva à morte. O desvio do plano de Deus é o pecado da desobediência, o pecado da falta de fé, o pecado cujo salário é a morte. Abraão, o pai da fé, perdeu a sua confiança na promessa de Deus. Foi omisso como sacerdote do lar, e Sara tomou as rédeas, colocando em prática o plano B, já que não acreditava mais ser possível engravidar. Desviando-se do plano original de Deus, com a conivência de seu marido Abraão, Sara resolveu dar uma ajudinha ao Senhor, propondo a Abraão que gerasse um filho com a escrava egípcia Agar. Abraão, como homem, pensou: vou me dar bem. Esqueceu da promessa. O pai da fé perdeu a fé. E daí nasceu Ismael, filho da relação entre Abraão e Agar, que gerou um conflito na família que permanece até hoje. Pois os árabes, descendentes de Ismael, vivem em conflito constante com os descendentes de Isaque.
os israelenses. O filho da promessa, da relação de Abraão com Sara. Como Abraão foi omisso, né, como líder da família, sujeitando-se à vontade de Sara, que naquele contexto foi o cabeça, invertendo uma ordem que foi colocada pelo próprio Deus, o anjo do Senhor falou sobre a gravidez a caminho, gravidez de Isaque, com ela e não com ele. E ela riu da promessa de Deus. O anjo veio falar com ela, ela pensou no Abraão, na condição do velhinho, pensou na condição dela e começou a rir. Por isso, o nome da criança é Isaque. E o nome Isaque significa ela riu. Riu da promessa de Deus. E um problema chama outro. Em meio a um banquete, a uma festa familiar, e com alguns convidados, porque Abraão era o homem mais rico do Oriente, daquelas bandas naquela época. Por ocasião do momento em que Isaque, o queridinho da casa, foi desmamado, aconteceu a tragédia. Sara, que fez a proposta para gerar o Ismael, ficou bravinha, porque criança é fogo. O Ismael começou a caçoar do Isaque. Parece uma piada de Deus, mas eu fico aqui imaginando o Isaque feinho, né? O Ismael bonitão. Como pode o filho da escrava, né, ser mais bonito que o meu Isaquinho? Como é que pode? E dor de mãe, uma mulher furiosa é pior do que uma onça ferida. E aí ela radicalizou, né? Chegou para Abraão e falou assim: eu quero cortar o mal pela raiz. E o Abraão, não tem mais nem meio mais. Você vai tomar uma atitude. Ela vai vazar daqui. Ela vai sumir. Mas, Sara, não foi você que propôs. Esquece isso. Errei. Fica quieto, Abraão. Toma uma atitude. Vaza daqui. Diz para ela. Você é que vai dizer para ela sumir daqui. Mas para onde ela vai? Para o deserto. Mas ela vai morrer. Ótimo, melhor ainda. Aí o Abraão ficou perturbado por causa do menino. Ele nem pensou em Agar, a egípcia. Nem pensou. Um irresponsável neste contexto. Foi o homem da fé. Não quero tirar a fé de ninguém. Ele é o pai da fé. Mas aqui, ele foi terrível, Abraão. E Deus conversou com ele: Abraão, fica frio que eu estou no controle. Fica frio. Você já errou lá atrás, tentando dar uma ajuda para mim, não é? Não crendo na minha promessa. Agora, sou eu que vou resolver. Pode fazer o que Sara está mandando, porque Sara não pedia, ela mandava. Ele era o cabeça, mas ela era o pescoço com torcicolo. Torcia mesmo. E aí, o que aconteceu? O Abraão pegou, chamou Agar, até para dar uma aliviada na consciência, deu para ela um pouco d'água. Olha que crime hediondo, né? Deu para ela um pouco de água, um pouco de comida e falou: Agar, tá vendo o deserto aí? Bota caminho nisso. Para onde eu vou? Eu não sei. Ela falou: eu já entendi. Queima de arquivo. Essa era a intenção de Sara. Uma mulher de Deus, mas as pessoas de Deus, quando se desviam do projeto original de Deus, cometem coisas erradas que Deus não aprova.
mas corrige. E aí, ela saiu com Ismael, depois de ser expulsos, né? E a coisa começou mesmo, a coisa pegou mesmo, como está no texto, quando Sara pensou na herança. Como bons judeus, não esperaram nem o Abraão morrer para ela já pensar: esse menino não vai dividir a herança. E muitas famílias se pegam, se mordem, se separam. Às vezes um mata o outro por causa da herança, por não querer dividir a herança abundante das riquezas que Deus concede a seus filhos. E se tinha uma pessoa que dava para dividir com sobra a herança, era Abraão, o homem mais rico da face da terra, o Bill Gates daquela época. Então, amados, ela seguiu, né? Seguiu para o deserto e começou a vagar errante em Berseba para morrer de fome ou de sede. Havia uma sentença de morte contra eles. E notemos que o garanhão, o pegador reprodutor, Abraão, o pai da fé, achou muito penoso tornar essa atitude. Ele queria lavar as mãos. Ele se apegou àquele menino. Porque nós, homens, quando vemos um filho nosso, a gente baba. Eu acho que Abraão ficou bobo. Eu estou na fila do neto e já estou chorando de emoção. Imagina um Abraão. Tinha quase 100 anos quando teve esse filho. Ele pirou. E ele estava com a consciência pesada. Mas fez o que a patroa determinou, tranquilizado por Deus. E dotou-lhes de uma pequena provisão de pão e água para dar uma aliviada no cabeção, na consciência. É o desvio do plano de Deus, gerando morte em potencial. E a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. E por fim, mas não menos importante, chegamos ao clímax dessa história, ao ponto alto, que é a salvação no deserto. Na narrativa bíblica, vemos fazer valer o ditado segundo o qual Deus escreve certo por linhas tortas. Eu diria mais, Deus escreve certo por vidas desentortadas por Ele. Porque a nossa tendência é o desvio. Em seu olhar misericordioso, Deus fez uma promessa surpreendente a Abraão. Como eu cumpro a minha palavra, apesar da irresponsabilidade que você e Sara cometeram, Abraão, eu que tenho uma aliança com você, abençoarei a tua descendência, os teus filhos, a partir de Isaque, o filho da promessa. Mas te digo mais, vou abençoar também o filho de Agar, tua serva egípcia, posto ser ele também teu descendente. Em outras palavras, Abraão, você pisou feio na bola, mas um erro não justifica o outro. A minha bênção se estende a todos os seus descendentes. Isso não é mérito seu. Isso é graça. É favor e merecido. O texto nos mostra o retrato comovente de Agar
em sua condição de mãe. E quando a gente fala de mãe chorando, Deus se comove. Nessa hora não tem israelense, não tem egípcio, não tem argentino, não tem nada. Tem uma mãe. E Deus tem um olhar muito comovente, tem um olhar muito misericordioso para com as mães que clamam por seus filhos. E Agar, levantando a voz e chorando, não é um chorinho de crocodilo, né? Sabe? Não é lágrima de crocodilo que a gente por aí. Ela se derramou, ela derreteu no deserto, chorando, sabe? Depois que a provisão de pão e de água acabou. Agar, numa decisão de partir o coração, deixou a criança, que provavelmente também chorava. E se Deus está sensível às mães, imagina para com as crianças. Que Ismael foi largado debaixo dos arbustos do deserto. Imagina quantos arbustos tem no deserto. Estava no meio da areia, tinha umas folhinhas assim que não fazem sombra para ninguém. E ela se afastou para não passar pela dor de ver o seu filho morrer de fome e de sede no deserto. Porque quando a coisa pega para os nossos filhos, o instinto materno fala muito alto. E Deus tem traços maternos. Deus, o nosso Deus, Deus de senhores ricos e de escravos pobres e oprimidos, ouviu a voz do menino e trouxe a Agar a palavra da salvação da morte no deserto, por instrumentalidade do seu anjo. E ele chegou dialogando. Que tens, Agar? Que está pegando, Agar? Olha para mim. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino no deserto, lá no local onde ele estava. Deus de senhores e escravos, Deus de pobres e de ricos, Deus da humanidade, que amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça no deserto, mas tenha a vida eterna, deu uma ordem e fez uma promessa a Agar, dizendo: ergue-te, Agar, te ponha de pé, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, uma grande pessoa, uma pessoa respeitada. E aí fica uma dica para nós. Você quer um bom futuro do seu filho? Você tem que conduzi-lo segundo a palavra do Senhor, tomando pela mão no deserto dessa vida. Vocês não vão morrer no deserto, mas vão superar essa crise e serão agraciados pela minha palavra de salvação, se você me obedecer. Se você parar de chorar, se levantar e seguir a tua jornada vitoriosa, porque eu já estou com vocês, dando a vocês a vitória. Vocês não vão morrer no deserto. Vira para quem está do seu lado aí na sua casa, para o seu filho, eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, mas a coisa está feia por aí. Que teu filho, que a tua família saiba que nós não vamos morrer no deserto, mas nós já temos a salvação do Senhor. Ao ouvir a voz de Deus, e quando a gente ouve a voz de Deus, a escama cai, os olhos se abrem, e Agar viu que o poço de água, que o poço da salvação estava ali, pertinho dela. A água é o símbolo da vida.
Nós podemos ficar um tempo sem comer, mas muito menos tempo sem beber a água. Dirigindo-se a seu filho Ismael, Agar encheu de água o odre vazio e deu de beber ao rapaz, que estava morrendo de sede. E a vida de ambos seguiu abençoada no deserto, lugar de privações, lugar de provações, porque Deus estava, como está no texto que lemos, com o rapaz. Deus está com a nossa descendência. E esse rapaz cresceu, e crescem rapidinho. E esse rapaz cresceu aonde? No deserto de Parã. E habitou no deserto. E se tornou flecheiro, se tornou um expert em deserto, em ser vitorioso no deserto. E sua mãe, uma mulher forte, uma mulher que não se abalava com nada, que na superação desta crise se viu fortalecida e nunca mais fraquejou mediante a palavra do Senhor, ela providenciou para que ele casasse com uma mulher da terra do Egito, e essa mãe, e é isso que Deus espera dos pais de hoje, foi influência determinante na felicidade do seu filho. Conclusão: toda família tem problemas. Repita comigo: toda família tem problemas. Muitas vezes esses problemas são gerados pelo desvio do plano original de bênção de Deus para todas as famílias da terra. A humanidade, e sobretudo as famílias do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, passam hoje, agora, pelo risco de escassez da provisão e morte no deserto da pandemia do Covid-19. Na falta de emprego, no risco da fome e da sede peculiares ao deserto. E muitos estão morrendo, correm o risco de morrer da depressão, da falta de perspectivas da vida. A experiência de salvação de Agar, a serva egípcia, e de seu filho Ismael, no deserto, essa experiência é um testemunho a nos inspirar hoje a confiança incondicional em Deus, cuja palavra é o nosso refúgio nas intempéries do deserto da vida. O problema daquela família, da família do patriarca, o grande Abraão, pai da fé, foi gerado a partir da falta de fé de Sara e de Abraão nas promessas de Deus. E a salvação de Agar e Ismael, curiosamente, Agar, membro de um povo que se tornou inimigo de Deus, porque Egito é um lugar de sofrimento, mas é um lugar de manifestação do poder de Deus na vida dos filhos de Abraão, visto que José se transformou governador do Egito através do dom que Deus deu a ele. A salvação desses dois, de Agar e de Ismael, se deu pela obediência à palavra e fé na promessa de Deus, que fez do azedo limão uma deliciosa limonada, transformando o pranto da morte iminente no deserto em alegria da salvação e das aventuras da vida de flecheiro vocacionado pelo Senhor.
O testemunho da salvação de Agar e Ismael nos fazem compreender que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não nos livra do deserto, das provações, mas Deus nos salva no deserto. Aprendemos nessa breve perícope bíblica que quando Deus está conosco, até o deserto se torna um lugar de bênçãos. Deus não precisa da ajuda de ninguém para cumprir as suas promessas. O jeitinho brasileiro, e nós gostamos, vamos falar sério, nós brasileiros gostamos de dar nossos pulos, de dar um jeitinho, como Sara fez. Ele não se aplica à vida com Deus. Seja o nosso falar sim, sim, ou não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Nós temos que fazer o que compete a nós, obedecendo a palavra, e confiar que Deus sempre cumpre a parte dele, na aliança eterna que firmou com nossos antepassados e se estende a nós. Quero concluir com a palavra definitiva de Deus ao nosso coração, como igreja, esta noite. A mesma dirigida à desesperada Agar, no pico, no auge de sua crise. Não temam, porque eu ouço a voz da tua descendência onde quer que estejam. Ergam-se, igreja, te coloca de pé, levante os seus filhos, segurem-nos pelas mãos, porque eu farei deles um grande povo. Unam-se enquanto famílias, pois eu estou com vocês, fazendo-os crescer, fazendo-os habitar no deserto de todas as dificuldades desse tempo, concedendo-lhes a vida abundante que tenho prometido a todos os descendentes do patriarca Abraão, honrando a aliança que firmei com seus antepassados fiéis, com seus pais, até 1000 gerações. Amém. Que essa palavra encontre abrigo no teu coração, independente da tua situação, e que caia como água em terra seca, que é o propósito de Deus, pois a palavra dele jamais volta vazia. Que Deus continue nos abençoando de geração em geração, e que a salvação de Agar, de Ismael, seja a nossa. Deus abençoe. Caminhando para o término do nosso culto, nós vamos orar e impetrar a bênção. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Tu és o mesmo, Tu foste ontem e até hoje és o mesmo. A Tua misericórdia não tem fim. Todas as gerações enfrentam suas crises, seus desertos, mas nós que conhecemos e confiamos e obedecemos a Tua palavra, podemos contar com a Tua salvação. Aleluia. E a Tua salvação não é só para nós, é para toda a nossa descendência, é para todos os da nossa casa. Está acessível. Que neste dia em que o Senhor fala conosco, não endureçamos o nosso coração em rebeldia, mas que estejamos sensíveis à Tua voz como Agar e Ismael, salvos pelo Senhor,
no deserto da falta de água e da falta de comida. Muito obrigado pela tua provisão conosco, pela tua salvação, pelo teu cuidado. E fica conosco, porque já está anoitecendo e o frio vem e precisamos do abrigo, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, como diz o salmista no Salmo 91. Muito obrigado por fazer parte dessa grande família de todas as nações. Em nome de Jesus, te pedimos, te agradecemos essas bênçãos. Amém. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o cuidado e a salvação do Deus que cuida de seus filhos no deserto, que a unção, a experiência, a sabedoria do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vós, com todo o povo de Deus que se reúne por sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. Um forte abraço virtual à amada igreja.